Fui ver se a água estava aqui embaixo, porque a chance de eu derrubar é grande. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, alegria, de estarmos com os irmãos no dia do Senhor, Graças a Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui de manhã e nós conseguimos compreender o quanto o salmista, através do Salmo 42, se encontrava entristecido com os seus ossos amargurados. Obrigado. Porque não estava em condições de estar na casa de Deus naquele momento devido a um exílio que estava passando. E agora a gente vai continuar tratando de culto, porém dentro da perspectiva do profeta Malaquias, no capítulo 1. Se de manhã a gente viu como que pode causar dor e sofrimento não estar diante de Deus, ou simplesmente não buscar estar em congregação no dia do Senhor, no culto solene do Senhor, agora a gente vai falar um pouco sobre o culto que agrada a Deus dentro da perspectiva do profeta Malaquias. A gente vai ler o primeiro capítulo inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio do seu rebanho, promete, oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, diante da sua palavra, nós confessamos as nossas limitações e dependência do teu Santo Espírito. Que o Senhor não somente nos faça compreender a tua palavra, mas nos faça aplicá-la, Senhor, ao nosso dia a dia, de modo que toda a nossa vida venha expressar, ó Pai, o quão nós temos sido moldados segundo a tua Escritura Sagrada. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe agora, Pai, diante da sua palavra exposta, a começar de mim.
Oro em nome de Jesus pelos nossos irmãos queridos da nossa igreja. Amém. Quando nós nos lembramos, do livro do profeta Malaquias, provavelmente que vem à mente de vocês ou de algumas outras pessoas, isso muito devido a algumas más interpretações que se ocorre diante de, eu lembrei do nome que você fala, é seita, diante de algumas seitas, que pregam acerca desse livro, logo nos vem à cabeça acerca do dízimo, A gente vê algumas igrejas forçando algumas interpretações baseada nesse livro, e esse livro parece que só fala de dízimo, acabou, Tirou ali a parte do dízimo, você pode cortar todo o restante, porque Malaquias, você fala Malaquias é dízimo, parece que era um cara que ficava lá cobrando dízimo, o tempo todo. Porém, o que muitos de nós evangélicos contemporâneos, por exemplo, não entendem, é que esse livro, ele é visto sim com certo desdém, o que é prejudicial para o cristão, porque se privar do estudo de um livro, de um profeta tão importante, que fala a nós atualmente, assim como o livro de Malaquias, é algo terrível para a nossa geração. Se a gente apenas pegar esse livro e tornar ele apenas para o dízimo, ou apenas mostrar que ele fala apenas na questão do dízimo, ele fala assim, não do modo errôneo como algumas pessoas o tratam, vai ser um grande desfavor e um grande problema para a nossa geração. E você poderia até me perguntar, mas Maicon, tudo bem, eu já li o livro de Malaquias, mas até agora eu não entendi como esse livro pode falar da questão do culto, como você disse no início, Como nós cristãos fazemos hoje, sendo que ele trata do culto no Antigo Testamento. Como que a gente pode fazer essa relevância, essa aplicação de modo saudável, sem extrapolar aquilo que o texto se propõe a dizer? Sim, o Malaquias trata sobre o culto no Antigo Testamento, essa questão é correta, e principalmente como os sacerdotes estavam encarando e permitindo coisas estranhas ao culto do Senhor. A grande questão é que a mesma situação que Malaquias enfrentava dentro do contexto do culto do Antigo Testamento, no culto ao Senhor, são as mesmas que nós, igreja do Senhor, enfrentamos hoje, O modo como o culto é visto, o modo como a igreja enxerga o culto, muitas vezes de forma passiva diante de Deus, é o que nós enfrentamos hoje, A gente vai ver como que essa questão de entrega de animais dilacerados, coxos, enfermos, mostra muito do que nós entregamos ao Senhor no culto solene. E para a gente entender como que isso se equivale, a gente vai precisar entender um pouco o contexto desse livro. Primeiro, a gente tem que entender que no ano de 587 a.C., acontece um evento importante, que é a invasão de Judá, por parte da Babilônia, que vai levar cativo os judeus e o povo de Israel para o exílio. E lá eles permanecem 70 anos sob o domínio de Nabucodonosor. E após esse período de tempo que eles ficam exilados, o povo é autorizado a retornar diante do decreto do rei Ciro. O povo é autorizado a voltar à sua terra e agora reconstruir o templo, o local de adoração ao Senhor, onde a presença do Senhor estaria na frente deles, e eles poderiam cultuar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, oferecendo ofertas ao Senhor, Porém, isso é interrompido, essa construção, no período do rei Artaxerxes, o qual vai mandar parar a obra devido a algumas denúncias que há. Porém, tempo depois, no reinado do rei Dário, o povo volta a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. O problema é que pelo menos 100 anos se passa desse contexto que a gente narrou, do fim do exílio. O povo volta a Jerusalém e depois de 100 anos, nada das expectativas que eles possuíam para aquele tempo estava acontecendo. Se a gente forçar um pouquinho a nossa memória, a gente vai lembrar que Deus, através dos profetas, tinha prometido renovar a aliança com o seu povo após esse exílio. Isso foi anunciado pelos profetas do exílio, chamados profetas do exílio. E as profecias anunciavam justamente uma grande restauração do povo, um grande período de paz, uma renovação do culto a Deus, uma reconstrução do templo. Para quem está lembrado da profecia do profeta Ageu, a glória desse novo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Porém, nem todo o povo havia naquele momento voltado para Jerusalém,
Muitos deles tinham ficado na Babilônia, boa parte tinha ficado na Babilônia, outra parte no próprio Egito. O povo estava cercado de inimigos, vivia sob o domínio persa. O culto a Deus era frívolo, meramente formal, sem comprometimento, superficial e vazio. E os sacerdotes, nesse momento, aqueles que deveriam estar regulando o culto, estavam desmotivados e deixavam isso acontecer. Ou seja, o culto estava corrompido, os sacerdotes corrompidos, estavam preocupados com tudo que não fosse as coisas de Deus. E além disso, aqueles saudosistas lembravam do templo de Salomão e falavam: não é possível, que glória é essa que vai ser maior que a da primeira? Sendo que o templo de Salomão era infinitamente maior que aquele templo modesto, que estava ainda inacabado. E acaba acontecendo essa indagação por parte dos profetas, por parte do povo. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Deixa eu só voltar aqui. Legal, travou o meu... Por isso que é melhor papel, né? Pronto. Se eu contar para vocês o que aconteceu aqui, vocês iam chorar, mas deu tudo certo. E eles olhavam ali, vamos voltar ao ponto que nós estávamos, e é justamente nesse contexto de frieza espiritual que a profecia de Malaquias vai se estabelecer. A gente viu que o povo havia voltado de Jerusalém, boa parte tinha ficado na Babilônia, outra parte no Egito, o povo estava cercado de inimigos, domínio persa, e o tempo era de total esfriamento espiritual. Aquilo que eles esperavam que haveria de acontecer não estava acontecendo. É nesse cenário que vai surgir Malaquias, o mensageiro que traria a palavra de Deus confirmando as suas promessas, porém trazendo juízo caso aquele povo não se arrependesse. Isso é interessante porque o livro de Malaquias vai ter um estilo diferente, por exemplo, dos demais profetas, né? Se você é bem estudado da Bíblia, aqui as pessoas são estudadas, você vai se lembrar que as profecias começam normalmente assim: assim diz o Senhor. E aí vai a sentença que é narrada pelo profeta. No livro de Malaquias é diferente, essa expressão não se encontra. Porém, o estilo desse livro é um chamado estilo dialogal. A gente tratou de manhã da ideia do salmista dialogando consigo mesmo. Aqui o diálogo é de Deus para com o povo. Ou seja, o povo vai fazer a sua queixa e Deus responde de forma indesculpável à indagação do povo. E essas indagações eram as seguintes: a primeira, Deus nos ama. A segunda, em que nós estamos profanando o culto a Deus? A terceira, por que Deus não aceita a nossa oferta? A quarta, por que não aceita os nossos sacerdotes? A quinta, em que nós estamos desagradando a Deus? A sexta, em que nós estamos roubando a Deus, aí a questão do dízimo. E a sétima, em que nós estamos difamando a Deus. E isso é interessante, que essas perguntas sempre ocorrerá de forma cínica. Parece que eles sabem, mas não querem falar, né? Na verdade, eles estão ali dando numa de bobo, mas sabem muito bem e querem... Mas o que está acontecendo, Senhor? Nós? Não é possível, o Senhor deve estar enganado, né? E essas perguntas pareciam dizer que o povo de Israel estavam mostrando para Deus que não havia problemas com eles. Senhor, eu acho que o Senhor está enganado, não é assim não. A gente dá oferta, a gente dá o dízimo, a gente vai ao culto, a gente tem agradado ao Senhor, os sacerdotes estão aqui no templo, todo sábado tem culto, está tudo certo, Senhor. Não é possível. Como assim o Senhor não está aceitando a nossa oferta e o nosso culto? Mas é de coração que nós fazemos para o Senhor. O Senhor não tem motivos para fazer isso. Na verdade, o povo estava cauterizado.
não conseguia enxergar os seus próprios pecados diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor tinha prescrito como culto agradável a Ele, né? Não adiantava eles falar que era de coração, que estavam lá, ou que estavam cumprindo certos ritos, porque o que Deus requeria deles era muito além do que uma presença física, mas um coração totalmente entregue à sua palavra. E quando a gente começa o texto e vê aqui, na primeira palavra que aparece no primeiro versículo, é sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A palavra sentença é o hebraico massá, que em algumas traduções, algumas até melhores que da Ara, vai mostrar uma tradução diferente. Na RC é uma tradução interessante que fala de peso. Na NVI, advertência. A questão aqui vai mostrar justamente a natureza da profecia de Malaquias. Ela pode ser considerada justamente um peso por alguns motivos. Primeiro, ela era um peso para o próprio profeta, né? Porque essas palavras, para quem conhece o livro de Malaquias, sabe que não são palavras fáceis. Não são palavras que obteria popularidade com a sua fala, né? E para os profetas e para os pregadores atuais, nunca é fácil pregar a verdade da Sagrada Escritura. Essas pregações não são populares, essas pregações não atraem views nem seguidores no Instagram. Pregar a palavra, pregar o Evangelho é algo que requer de nós fidelidade e comprometimento com o próprio Senhor, mesmo sabendo que, diante da palavra expostas, muitas vezes nós teremos desafios e problemas, inclusive dentro de muitas das nossas igrejas. Pregar algumas coisas e alguns conceitos dentro da igreja, às vezes é melhor pregar para ímpio. Porque o que tem de gente rejeitando a palavra do Senhor e a profecia do Senhor é muito grande. Não estou falando que segue profecia aqui não, pelo amor de Deus, gente. Estou falando que a profecia é como palavra do Senhor. Não é fácil pregar o Evangelho. Não atrai views, não atrai popularidade. Você vira as igrejas coaches que nós vemos por aí, são lotadas, abarrotadas, falando que, como o Davi falou aqui, o centro da oração é o homem, o centro do evangelho é o homem, o centro dos cânticos é o homem, o Deus é para me servir, eu sou o cara. Então, isso aí atrai pessoas, aí todo mundo é crente. Jogadores de futebol são crentes, não sei quem é crente, todo mundo é crente. Funkeiro é crente, MC é crente, todo mundo é crente. Gays são crentes, todo mundo é crente. Por quê? Se aquilo que é para massagear o meu ego, opa, tô dentro. Quem rejeita Jesus hoje? O Jesus deles, né? O Jesus da Bíblia, poucos são aqueles que recebem e fazem conforme o evangelho dele, o evangelho de Cristo. E o próprio evangelho, gente, não é algo que nos deixa confortável. Quando eu falo assim que você é um pecador, não é algo bom. Quando eu falo que você por si só não consegue atrair a presença de Deus e o favor de Deus, não é algo legal. Quando eu falo que nada em você presta, que você é apenas um ser humano desprezível, no sentido de que a sua mente, a sua vida, ela sem Deus, ela é propícia ao abismo profundo e ao inferno. O Evangelho não é convidativo dentro da ótica normal, né? Dentro da ótica mundana. Isso é interessante porque tem muita gente, até uma expressão, que prega o Jesus algodão doce, né? Jesus docinho, amor, mas não entende que Jesus também é a justiça e que os seus atributos são equânimes, perfeitos e convivem harmoniosamente no ser de Deus. A boa notícia, o perdão que Cristo conquistou na cruz, o que precede essa boa notícia é uma má notícia, que todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, e sem essa graça, sem o favor imerecido, sem nos arrependermos do nosso pecado, nós estamos fadados ao inferno. Sem essa má notícia, o ser humano simplesmente vai achar que está tudo bem. E esse é o problema, esse é o peso para aqueles que pregam a palavra, né? Se você pregar o evangelho puro e genuíno, você já vai atrair problema na sua vida, com certeza. É claro que é um grande privilégio pregar o evangelho do Senhor, porém não é nada confortável. Vide João Batista, vide os pregadores atuais, vide agora a cultura
do cancelamento se você prega alguma coisa genuína. Não era diferente no caso de Malaquias. Muito pelo contrário, era bem isso mesmo. Isso também era um peso não somente para o profeta, mas um peso para a nação. O teor dessa mensagem era uma mensagem de advertência, um chamado ao arrependimento. Que eles faziam não estavam de forma alguma agradando ao Senhor. Era um peso não somente para o profeta, para proferir aquelas palavras, mas também para a nação de Israel, que iria assimilar aquelas palavras e estariam sob julgamento daquela palavra. E quando no versículo 2 o profeta Malaquias fala: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Isso é interessante porque mesmo a palavra do profeta sendo um peso, sendo uma sentença, sendo uma advertência, a palavra do Senhor começa com: eu sempre vos amei. Mais uma vez, isso mostra, como foi dito aqui já hoje, que quando Deus corrige e disciplina o seu povo, é porque Ele nos ama. Quando Deus corrige o seu povo, é porque Ele nos ama. Ele corrige aqueles que são filhos, porque se Ele não corrigisse, nós seríamos bastardos. Mas é porque nós somos filhos é que nós precisamos de correção. E a palavra mais dura de Deus para o seu povo começa com: eu sempre vos amei. E o povo pergunta: em que o Senhor tem nos amado? Não é possível que o Senhor nos ama. E esse é o primeiro sinal de rebeldia do povo de Israel. Era justamente o não reconhecimento do amor de Deus por eles, mesmo diante de todas as coisas que lhes haviam acontecido durante toda a história. Diante da declaração de amor de Deus pelo seu povo, Deus deveria ouvir ou esperava como resposta um: sim, Senhor, nós também te amamos, nós aceitamos esse amor e prometemos ao Senhor cumprir o pacto que o Senhor estabeleceu conosco e obedecer e amar ao Senhor em resposta ao seu amor por nós. Essa era a resposta, e não em quem tem nos amado, Senhor. Em que o Senhor tem nos amado? Tem certeza que o Senhor nos ama? Resposta cínica, resposta cauterizada. Por quê? Porque eles mediam o amor de Deus em contrapartida ou analisando as circunstâncias da sua vida. Não reconstruímos o templo com a mesma proporção do primeiro. Não, Deus não nos ama. Estamos tendo problema com as nações vizinhas. Deus não nos ama. Estamos sob julgamento. Não, Deus não nos ama. Estamos sob domínio. Não, Deus não nos ama. Não, está acontecendo isso conosco, temos um problema aqui, outra acolá. Não é possível. Senhor, o Senhor está de brincadeira. Quer dizer que o Senhor nos ama mesmo? É isso mesmo? Essa é a conclusão que o Senhor chega? Essa é a conclusão? A conclusão que eles chegaram foi: o Senhor está de brincadeira em falar que nos ama. Olha ao redor, dá uma olhadinha melhor e vê se o Senhor nos ama mesmo. E eu disse hoje de manhã, mas a gente tende, mesmo como cristão sincero, muitas vezes medir o agir de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida, diante da circunstância que nos acontece. E a gente viu isso como que essas coisas não são assim. É só você ver a história, é só você ler a Bíblia, é só você ver os profetas, é só você olhar para Jó, é só você olhar para os crentes da nossa geração. As coisas muitas vezes não vão bem. Isso não é sinal que Deus nos ama. E a resposta de Deus é o que é mais fantástica de todas. Eles não entenderam que Deus não precisava provar o seu amor diante das circunstâncias, porque isso já tinha sido provado. E qual foi essa prova? A maior prova do amor de Deus é que Deus tinha eleito o seu povo. A eleição garantia o amor de Deus. A resposta é: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Mesmo sendo irmãos, um não tinha feito nada em relação ao outro para que Deus tivesse rejeitado por causa das suas ações. Mesmo assim, Deus escolheu Jacó e aborreceu ou odiou Esaú. Deus escolheu, ou seja, Israel, Jacó, como seu povo, e rejeitou Edom, os descendentes de Esaú, seus inimigos.
E nos versículos 3, 4 e 5, vai ser mostrado justamente como que a eleição de Deus também diz respeito à reprovação dos ímpios. O fato de Deus nos eleger para a glória eterna mostra o seu amor, mas também mostra o seu amor o fato dele reprovar os ímpios, aqueles que ele não escolheu. É a dupla visão da própria eleição. Existem aqueles que são eleitos para o céu, os seus eleitos do Senhor, e aqueles que são reprovados. Tudo isso mostra o amor de Deus e as suas misericórdias, porque diante de todos nós mereceríamos o inferno, mas ele, pela sua graça infinita, escolheu alguns para a glória eterna, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele poderia ter escolhido Esaú, mas ele escolheu Jacó, e isso é prova do seu amor por nós, Israel de Deus. Isso mostra, por exemplo, que nós não temos razão alguma para duvidar do amor de Deus. Se Ele nos elegeu, Ele nos fez seu povo. Ele nos resgatou do império das trevas, como Paulo diz. Nos amou quando ainda nós éramos pecadores, como João diz. Nos livrou da justa ira de Deus, a qual nós éramos merecedores. Nos deu nova vida em Cristo Jesus. E nos conduziu, está nos conduzindo para morarmos eternamente com Ele na cidade santa. Será que ainda precisa provar, de acordo com as circunstâncias, o amor dele para conosco? Creio que não. Ele nos elegeu. Essa é a primeira prova do amor de Deus. A segunda parte desse capítulo, e do diálogo aqui de Deus para com o seu povo, vai mostrar justamente aqui a partir do versículo 6, onde ele fala assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E todo esse trecho aqui do 6 ao 14 vai nos mostrar como o fato de o povo pensar que Deus não mais os amava, mas devido às circunstâncias que estavam sobre eles, afetou diretamente, agora é o ponto da nossa mensagem, a legitimidade e o modo como eles cultuavam a Deus. Ou seja, o povo, diante dessa circunstância que estavam ocorrendo com eles, ficou desmotivado e passou a prestar um culto protocolar a Deus. Passou a começar a entregar ofertas impuras ao Senhor, animais roubados, deficientes, doentes, dilacerados. O culto ficou em segundo plano, começaram a cuidar dos seus afazeres, das suas casas, dos seus próprios negócios. E pior que isso, os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam cuidar para que o culto a Deus não fosse profanado, também estavam desmotivados e por isso não tinham zelo e cuidado com as coisas do Senhor. Olha a parte B do versículo 6. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Essas atitudes mostravam justamente que o povo estava mostrando que não estava interessado em cultuar a Deus por quem Deus era, e não temiam o seu santo juízo devido à sua desobediência e à sua profanação. Já não havia mais relacionamento entre Deus e o seu povo, eles tinham quebrado o pacto com Deus. Olha só o versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Não havia respeito. Essa figura que é estabelecida aqui no versículo 6, do pai com o filho, mostra justamente que não tinha mais uma ideia de respeito para com Deus, de reverência para com Deus. Essa figura do pai mostra isso. E não havia temor de Deus. Estavam desprezando o nome do Senhor. E a segunda parte, que vai falar dos sacerdotes, como temos profanado o seu nome, os sacerdotes indagam, mais uma resposta cínica, que remete justamente à primeira resposta, que é a resposta do povo. É interessante como que o povo é o espelho dos seus líderes. Os sacerdotes simplesmente falam a mesma coisa que o povo está falando, porque eles que eram responsáveis por regular o culto e mostrar, não, esses animais não podem ser recebidos aqui, não, vocês não podem vir desse jeito aqui, porque a lei do Senhor fala assim, 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 não, vocês não podem assim, não, volta, a gente não precisa, tem que mudar tudo, tem que restabelecer esse culto, porque está tudo errado.
Eles não faziam isso porque justamente os seus líderes eram aqueles que propagavam esse desrespeito contra o próprio Deus, né? Isso também mostra para nós como nós somos limitados em entender aquilo que agrada a Deus, né? Não dá, gente, para confiar nas nossas emoções. Não dá para confiar nos nossos sentimentos quando o assunto é culto a Deus. Não dá nem para confiar nas nossas intenções. É aquele velho ditado, né? Vou acertar agora, hein? De boas intenções o inferno está cheio. Acertei? O pessoal não gosta quando eu sou ditado aqui, normalmente eu dou uma trocada. Não dá para confiar nas intenções, não dá para confiar nas emoções, não dá para confiar em nada que vem de nós. Nada quando o assunto é culto. Não confie em si mesmo. Quando nós falamos em adoração ao Senhor, precisamos entender que não podemos arriscar a fazer algo que Deus possa não gostar e, portanto, não irá receber de nós. Para agradar a Deus, precisamos fazer exatamente aquilo que Deus determina, aquilo que Deus prescreve, aquilo que claramente está ordenado na Sagrada Escritura. É o que a gente chama em teologia de princípio regulador do culto. Interessante que hoje muita gente fala da reforma protestante, a gente até falou um pouco sobre, está falando ainda sobre 5 pontos do calvinismo, né? E as pessoas limitam a reforma protestante aos 5 pontos, ou o calvinismo aos 5 pontos, porém não. A reforma protestante é muito mais ampla. E um dos aspectos, sem ser o aspecto soterológico, o aspecto da salvação, é o aspecto litúrgico, ou como nós devemos cultuar a Deus. Em contrapartida ao método que se utilizava pelos medievais. A reforma protestante trouxe entendimento no culto, trouxe não somente uma presença, um culto que era feito simplesmente em latim e as pessoas não entendiam, nem mesmo os párocos, os padres, os bispos que estavam ali entendiam a língua, apenas falavam aquilo que repetiam aquilo que tinham ouvido. Isso é mudado no conceito da reforma protestante e é trazido, na primeira coisa, na língua vernacular, na língua do povo. A Escritura ela é disponibilizada, traduzida para que nós pudéssemos cultuar a Deus de maneira racional, entendível, legítima. Quando a gente fala em igreja reformada, a primeira coisa que nós devemos ver é um culto que agrada a Deus. Por isso que quando a gente entra na igreja, participa de uma liturgia, de um culto a Deus, a gente já sabe se a igreja é reformada ou não. Ah, mas o pastor não pregou, mas eu já sei. Ah, mas não teve isso, eu não sei. Mas a gente já sabe como é que é. Porque a liturgia mostra muito daquilo que nós cremos. Os atos que fazem parte do culto a Deus mostram muito do que nós cremos. Se eu boto dança aqui, se a gente faz um monte de coisa aqui que não está prescrito na Escritura, eu posso até falar de Calvino, posso até falar de salvação, de eleição, de predestinação, mas eu sei que essa igreja não é uma igreja reformada. Porque a igreja reformada, o aspecto litúrgico é fundamental, porque o culto a Deus é fundamental. O culto ao Senhor é fundamental. No versículo 7 e 8, a gente leu, o 8 ainda não, mas a gente vai ler aqui, Deus começa a respondê-los. E ele vai fazer isso de algumas formas, né? Primeiro, ele vai falar como eles estavam profanando o culto. Olha o versículo 8. Primeiro, 7, ele está falando sobre da mesa do Senhor ser desprezível, né? Eles estavam falando sobre isso, sobre o pão imundo, sobre o altar de Deus. E no versículo 8 ele fala sobre os animais. Quando trazer animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazer coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eles estavam oferecendo comida imunda, levando animais cegos, aleijados, doentes, etc. Se não servisse para mais nada, tem um animalzinho lá que acho que dá para matar, hein? Não serve para nada mais. Leva ele, beleza. Ok. Doente, leva. Sujo, imundo, leva. Não, os melhores não, esse aí vão ser úteis, né? A coisa era tão feia que no versículo 9, Malaquias vai falar, mas agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. A coisa estava tão feia que Malaquias manda eles levarem aquelas ofertas, como a gente leu no versículo 8, ao governador, que era uma autoridade persa, que ficava em Jerusalém, uma autoridade terrena.
Será que aquela autoridade iria se agradar das ofertas que eles estavam levando a Deus? E a resposta era clara: não, não. Imagine Deus. Às vezes a gente realmente perde totalmente o temor ao Senhor, né? Eu estava até conversando hoje aqui, que eu estava no trabalho esses dias, e a gente chegou para fazer, eu sou músico, a gente fazia um concerto com o presidente de um banco. E marcaram o horário para a gente 7h30, a gente apenas tomou café e foi pro horário. Deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu meio-dia, deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas, a gente não tinha almoçado ainda, esperando essa autoridade chegar para que a gente pudesse fazer um concerto para uma pessoa. Uma autoridade terrena. Imagina diante de Deus, gente. E diante de Deus a gente simplesmente leva de boa. Tudo bem, a gente pode fazer isso mesmo, isso não tem nada a ver. Não, mas você está sendo muito legal. A palavra agora é legalismo. Você está sendo muito legalista. Agora, querer obedecer a Deus é legalismo. Não entendo essas coisas. Você está sendo muito cruel. Não é assim também. Não é assim também. Diante do governador, uma autoridade persa que estava subjugando a nação de Israel, aquelas ofertas não seriam nem sequer olhadas. Imagine Deus. E a grande questão é que não há nada tão detalhado na Bíblia como a questão do culto ao Senhor. Eles estavam descumprindo totalmente essas prescrições e Deus jamais poderia aceitar aquele culto, por melhor intencionado que ele fosse, por mais de coração que ele fosse, por mais que não era o caso. Dá uma olhadinha só em Deuteronômio 15, 21. Olha o que a lei vai falar. Porém, havendo nele, no animal, algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. É isso que a lei falava. Animais, como estava sendo levado, não poderia ser levado ao altar do Senhor. Era um pecado grave, era o culto ao Senhor sendo profanado. Depois do como, Deus vai falar que, obviamente, ele não aceitaria aquele culto de maneira alguma. E é mais uma vez, quando ele fala aqui no versículo 10, né? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mais uma ilustração que Deus usa e nos chama a atenção, né? Desta forma que vocês estão cultuando antes que tivesse fechado a porta desse templo. Vergonhoso, né? Antes tivesse fechado. Ou seja, pior que não fazer é fazer errado. Pior que não fazer é fazer errado. Esse negócio que é dito, né, no pensamento atual, mas pelo menos estão fazendo. Pelo menos está na igreja. Pelo menos não está no mundo. É pior não estar. Fecha a porta. É pior que não estivesse. Se é para cultuar a Deus, que cultue da maneira correta. Porque cultuar da maneira errada, além de fazer errado, sabendo que está o certo, tendo a Bíblia à disposição, tendo a palavra à disposição, tendo a pregação da palavra à disposição. Esse é o problema. Vai totalmente de encontro a esse pensamento atual. Deus é bem claro que fazer algo que Ele não estabeleceu é profanar a sua mesa e sujar o nome dEle. Isso mostra, por exemplo, o quanto o culto a Deus é algo seríssimo, seríssimo. O quanto Ele se importa não somente com o culto, mas com a qualidade desse culto. Não é simplesmente fazer, mas é como nós fazemos. Não é simplesmente fazer, mas com que intenção nós fazemos. E não é simplesmente fazer, mas para quem nós fazemos. Porque se nós fazemos diferente do que Deus prescreve, nós estamos adorando a qualquer outro Deus que não é o Deus da Escritura. Aí é muito grave. Muito grave. No versículo 11, quando ele segue aqui, ele fala: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo vai mostrar que, embora o seu povo eleito tivesse profanando o culto a Deus, haveria um tempo em que o nome de Deus seria respeitado por todas as nações e em todo lugar. Uma promessa que
em certa medida se cumpre em Cristo, através do qual nós podemos cultuar verdadeiramente o nosso mediador, mas aponta para uma realidade infinitamente superior, de perfeita adoração, não mais contaminada pelo pecado, purificada pela nova vida que o Israel de Deus terá junto ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Isso é interessante porque muita gente que não gosta de estar na igreja, não gosta de cultuar, não tem prazer no culto, provavelmente não terá nenhum prazer em estar no céu. Quem não tem prazer em estar no domingo do Senhor, na casa do Senhor, se alimentando do Senhor, em comunhão com os irmãos, prestando culto ao Senhor, não terá prazer algum em estar no céu. Achará o céu chato, com certeza. Tem que ficar lá cantando, né? Até diminui também o céu, né? Vai ficar lá cantando o tempo todo. Pô, aqui a gente joga bola, vê televisão, faz churrasquinho e diversos prazeres, né, que a vida tem para nos oferecer. E as pessoas, quando olham para o céu e pensam no culto ao Senhor como imagem, e essa imagem, o culto ao Senhor, o culto que nós fazemos domingo a domingo, é realmente um esplendor do que será no céu, uma prova daquilo que será no céu. A alegria que nós temos, que nós vimos hoje do salmista, em relembrar dos cânticos de romagem, levando e conduzindo o povo, as suas famílias até o altar do Senhor, e toda essa alegria também sendo manifesta no culto a Deus. Se isso não se reverte no nosso coração, e se o culto, se o local que nós estamos não é o local que nós mais desejaríamos estar no domingo, a essa hora, provavelmente o céu não é um local que nós desejaremos estar. Não é um local para nós. Provavelmente o céu não é um local. É um local onde nós estaremos junto ao Filho de Deus, cultuando Ele eternamente. E pode ter certeza que para uma mente de um crente verdadeiro, que é transformado à imagem de Cristo Jesus, não há maior prazer do que estar na presença de Deus. Uma outra forma que Deus age com o povo é repreendendo o seu povo. Deus volta a dizer que o culto que eles estavam oferecendo era uma profanação. Olha o versículo 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Deus vai mostrar a eles como que eles estavam profanando e fazendo tudo sem zelo, sem cuidado, além de fazerem apenas por obrigação, sem ter prazer em cultuar a Deus. Eu lembro que o salmista fala que nós não somente meditamos na lei do Senhor, mas temos prazer nela. É claro, como eu disse hoje de manhã, que nem sempre nós estaremos a fim de ler a Bíblia e orar. Mas a nossa vida como um todo deve expressar gratidão e alegria diante da palavra do Senhor, mesmo nos momentos frios da nossa vida de sombra e escuridão. Porque são nesses momentos que nós provamos ainda mais a graça do Senhor e a sua misericórdia. Se você ora e não sente nada, ou lê a palavra e não sente nada, passa a sentir o fato que nesse momento Deus muito mais derrama a sua graça através da sua palavra, através da oração, e nos possibilitar voltarmos para Ele, e através disso sermos cheios do Espírito Santo. Como Davi falou de manhã, o meio de graça. É através da palavra, é através da oração, é através do culto, é através da pregação que nós somos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. E nesses momentos sombrios, nós temos o privilégio de, mesmo assim, orar ao Senhor e contemplar a sua majestade diante dele no culto a Deus. Deus mostra para eles isso, que eles estavam profanando, que eles estavam sem zelo, sem cuidado, fazendo apenas por obrigação. A nossa realidade hoje não é muito diferente, onde muita gente vai à igreja apenas para cumprir um rito ou para cumprir protocolo. Não tem prazer no culto a Deus, mas só vem à igreja porque se não vier, o reverendo Orélio vai ficar chateado, ou o Davi vai brigar, ou o João, que é mais chatinho, vai falar alguma coisa. Todo respeito também. Chatinho bom. A questão é, será que nós temos apenas cumprido o protocolo, ou realmente estamos aqui com a coração diante de Deus e com a nossa alma disposta a ser cheia do Espírito Santo através dos meios de graça? Não guardam, por exemplo, o domingo com a expectativa do Senhor para adorá-lo, trocam o domingo por qualquer outra coisa que aparece, e principalmente
tem prazer na forma como o Senhor, não tem prazer na forma como o Senhor estabeleceu, na forma de culto. Muitas igrejas que nós vamos, aí é feita uma leitura responsiva, as pessoas não leem, ou na hora da oração de contrição as pessoas não oram, ou na hora da mensagem as pessoas não se esforçam para poder prestar atenção na mensagem. Nós somos ativos o tempo todo no culto. Não sou eu falando e todo mundo assistindo, é você participando com a sua atenção e colocando aquilo em prática no seu dia a dia e vendo como que aquilo pode ser feito e ser mudado na sua vida. É assim que nós participamos do culto. Culto é diálogo de Deus conosco. Deus chama, o povo responde. Deus convoca ao arrependimento, o povo se arrepende. Junto, louva ao Senhor através de cânticos, respondendo ao chamado de Deus. Nós lemos a palavra e a palavra muda o nosso coração. Nós ouvimos a palavra atentamente, a pregação da Escritura Sagrada, e respondemos a essa pregação com louvor e ações de graça. Se nós não mudarmos essa concepção, o culto é qualquer coisa que não é culto. As pessoas estão cansadas. As pessoas não levam a sério os momentos, nem entregam seus dízimos, nem as ofertas, nem cantam com vivacidade. Não se esforçam para cultuar a Deus, não se esforça para que a sua mente esteja atenta. Não trabalham na sua salvação com temor e tremor. Esse é o culto que muita gente tem prestado a Deus, e com certeza ele tem rejeitado. Esse não é o culto que ele se agrada. E no último verso 14, o 13, ele fala justamente isso: e dizeis assim, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós oferecei o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão? Com certeza não, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações, terrível. E a última forma de resposta de Deus vai mostrar agora uma maldição. Ele vai amaldiçoar o enganador. Ele vai amaldiçoar aqueles que têm a possibilidade de adorá-lo da maneira correta e não o fazem. Aqueles que deveriam adorá-lo de coração e não somente de pragmatismo e não fazem. Aqueles que deveriam fazer com a intenção correta e não fazem. Tem tempo, mas não dedica a Deus. Tem talento, mas não entrega. Tem vida, mas não louva. Esses são os enganadores, segundo Deus, através de Malaquias. Tinha tudo para poder... A pregação era uma benção. A palavra era uma benção. A crença era até correta. Mas na hora disso de se revestir num culto ao Senhor, era totalmente ao contrário daquilo que o Senhor tinha prescrito, estabelecido. Essa é a palavra pesada. Não tem like, não tem views, não tem tapinha nas costas no final, não tem nada. No máximo, dependendo da igreja, aqui eu sei que não, mas dependendo da igreja, você nem volta mais lá. Você nem volta. Tem que ter coragem para pregar uma palavra dessa. Porque realmente, dentro do contexto de Malaquias, é assumir a sentença de morte. É uma sentença realmente. Não é uma palavra de fácil aceitação, não é popular. E isso mostra para nós, concluindo, que nós precisamos refletir no modo como nós temos adorado ao Senhor. E por pior que pareça as circunstâncias das nossas vidas, a gente falou sobre isso de manhã, elas não podem mudar o nosso culto a Deus. Afinal, a primeira notícia é que Ele nos ama. A primeira notícia é que Ele nos elegeu antes que houvesse mundo, sem haver nenhum mérito em nós para que Ele nos escolhêssemos. Ele é merecedor do culto que Ele estabeleceu. Ele é merecedor. Ele nos ama. Ele poderia ter rejeitado o seu povo, mas Ele não fez. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos seus eleitos. E fazermos seu povo, seus filhos adotivos em Cristo Jesus.
O nosso culto precisa ser guiado pela compreensão de quem Deus é. Se Deus é santo, o nosso culto precisa ser santo. A nossa conduta precisa ser em conformidade com a sua palavra. Esse é o único jeito de agradar a Deus, porque se eu não for por intermédio da palavra, como que eu saberei como adorar a Deus? Eu vejo muita gente hoje amando a Jesus, amando os hinos sobre Jesus. Jesus é agora, mas rejeitam a palavra. Eu quero saber que Jesus é esse que eles tiram. Da onde que eles tiram de Jesus aí? Porque eu realmente não... Tem algum outro livro aí que fala sobre Jesus? Deve ter lançado novo aí, que eu não conheço. Só encontro Jesus aqui. A busca pelo Jesus histórico foi um fracasso. Fracasso. O único Jesus que nós podemos conhecer, o Jesus verdadeiro, está na Sagrada Escritura. De Gênesis a Apocalipse. Está aqui. Deus é onipotente, o nosso culto precisa reverberizar isso, precisa ser reverente de forma a louvar o seu poder. Deus é gracioso, o nosso culto precisa focar na obra de Cristo em nosso lugar. Para encerrar, o culto é a Deus, e portanto, é Deus que determina o modo como deve ser adorado. É Ele quem convoca o seu povo, desde o chamado Abraão, a saída do povo do Egito de Israel, a saída do povo de Israel do Egito para adorá-lo. Nós precisamos entender o culto como uma ação ativa e não como uma ação passiva, como muitos veem. Nós não assistimos a um culto como assistimos a um filme, uma partida de futebol. No culto é Deus que fala e o seu povo responde, um perfeito diálogo, porque quem media isso é Cristo Jesus. Nós somos ativos nesse processo de adorá-lo. Isso já deveria mudar a forma como, por exemplo, eu saio de casa para poder ir à igreja. Já mudaria o valor de importância que eu dou para o ajuntamento solene e a convocação de Deus. Não podemos de maneira alguma profanar a mesa e muito menos rejeitar o nome do Senhor. Diante da notícia pesada, da profecia pesada, da mensagem pesada que o Senhor tem para nós, a boa notícia é que, mesmo que tenhamos andado fora dos caminhos do Senhor, ou entregado nos últimos meses culto frívolo, ou culto pragmático, ou culto apenas de mente vazia, sem que seja um culto íntegro ao Senhor, o Senhor sempre nos dá a chance de arrependimento, a oportunidade para se arrepender. Foi assim com Israel, é assim conosco, porque eu estava até conversando isso com Israel esses dias. A gente nunca consegue fazer da maneira perfeita. Se procurar, sempre haverá em nós aquilo, o que consertar e o que melhorar. E quebras de mandamento, sempre haverá em nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e pela sua graça infinita sobre as nossas vidas. Porque se não fosse isso, com certeza, não restaria um de nós para poder contar alguma história. É pela graça que nós prestamos culto ao Senhor. Mas é pela graça também que nós somos capacitados a prestar um culto de excelência a Deus, buscando aquilo que agrada ao Senhor e ao Senhor somente. E é nele que há perdão para nós, em Cristo Jesus que há perdão para nós. É em Cristo que o culto é purificado. É em Cristo e no seu Santo Espírito que Ele nos convence dos nossos pecados e muda a nossa conduta, nos fazendo entender que cultuar a Deus é algo sério, é algo preciosíssimo, que requer de nós fidelidade, que requer de nós pureza, que requer de nós fidelidade à Sagrada Escritura, ao teu santo nome. Diante da palavra de Deus, só tem duas opções para nós: ou a cumprimos, e cumprimos com a palavra dele, obedecendo os seus mandamentos, ou iremos pagar centavo a centavo pelos nossos pecados. Que Cristo Jesus, nosso Senhor, tenha misericórdia de nós e nos faça entender e nos faça prestar um culto para a honra e glória do teu santo nome, entendendo que o culto não é conforme a minha imagem, não é conforme o meu agrado. O culto ele não precisa ser bom para você nem para mim, mas ele precisa ser bom para Deus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Deus,
porque o Senhor é bom. O Senhor nos ama, ó Pai, e mesmo diante de uma mensagem pesada, o Senhor fala que o Senhor nos ama. E não precisa provar mais nada, porque o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E não há prova alguma maior que essa. Diante dessa eleição, ó Deus, nós respondemos a Ti e queremos prestar culto agradável, Senhor. Que a Sua palavra possa produzir em nós, ó Pai, reverência, possa produzir em nós alegria em estar na Sua casa, possa produzir em nós não somente o cultuar, mas a forma como nós cultuamos a Ti. Que em Ti, ó Pai, nós venhamos nos agradar e nos deleitar. Que se por algum momento nós venhamos a nos afastar da Sua presença, da presença do culto solene, que o nosso sentimento seja como o do salmista que nós lemos e estudamos hoje pela manhã, que nossos ossos sejam esmigalhados, que a nossa alma seja perturbada, e que nós busquemos, ó Pai, assim como a corça anseia por água, a sede pelo Deus vivo. Que nossos corações possam estar, ó Deus, sedentos de Ti, mas encontrar satisfação somente no Senhor, ó Pai. Perdoe todas as vezes que saímos de casa de maneira frívola, de maneira protocolar para vir à Tua casa. Cremos, ó Pai, que o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas cremos também que o Senhor é capaz de mudar as nossas atitudes, o nosso coração, de modo que nós venhamos ter prazer em estar na Sua presença e que venhamos ansiar, Pai, por estar no céu, Deus, por fazer parte daquele grande coro, estando junto diante do Senhor, diante de todos os Seus eleitos, cultuando a Ti eternamente e vivendo eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pela Sua santa igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e produza em nós frutos dignos de arrependimento. Oramos assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.